Olá! Poucas histórias bíblicas são tão cheias de tragédia e, ao mesmo tempo, de complexidade quanto a de Jefté. Nos capítulos 10 a 12 do livro de Juízes, a gente encontra uma nação em crise, um herói que ninguém esperava e um voto. Um voto que levaria a uma consequência que é quase inimaginável. Essa é a história de como a fé, o orgulho e a violência acabaram se chocando em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Esse versículo, ele funciona quase como um refrão trágico ao longo de todo o livro de Juízes. E não é só uma introdução, não. É, na verdade, o diagnóstico de uma doença crônica. Aquele ciclo vicioso de desobediência que, vez após vez, arrasta Israel para o sofrimento e, claro, para a busca desesperada por um libertador. Vamos começar pela primeira parte, opressão e arrependimento. Para a gente entender como Jefté surge, primeiro a gente precisa analisar o clamor de Israel, que está detalhado lá no capítulo 10. É aqui que vemos a profundidade da rebelião deles e o que vem antes da sua libertação. A apostasia de Israel aqui não foi um desvio pequeno, sutil. Como a gente pode ver, eles adotaram um panteão inteiro de deuses dos povos vizinhos. Isso era muito mais do que desobediência. Era uma rejeição direta da própria identidade e da aliança com o Deus que os tirou do Egito. Essa lista é um verdadeiro testemunho de uma infidelidade profunda e generalizada. E qual a consequência direta dessa apostasia? Uma opressão brutal. O texto é bem específico. 18 longos anos de subjugação. Não foi um castigo rápido, nem leve. Foi uma aflição que durou muito severa e que veio como resultado direto das escolhas que eles mesmos fizeram. E essa citação ilustra a resposta inicial de Deus. É uma repreensão dura, cheia de ironia. O Senhor confronta o povo com a lógica da sua própria idolatria. Basicamente, se esses deuses receberam a adoração de vocês, então que eles provem o seu valor agora, na hora do aperto. É uma lição teológica bem severa. E aqui está o ponto de virada. O arrependimento de Israel se torna algo concreto. Eles agem, eles destroem os ídolos. E essa ação provoca uma resposta divina impressionante. A expressão de que Deus não pôde mais suportar o sofrimento é muito poderosa. Ela revela uma compaixão que se sobressai à ira, mesmo diante de um juízo que era merecido. Vamos para a segunda parte. Jefté, o voto e a vitória. Com esse cenário de arrependimento já estabelecido, a narrativa se volta para o libertador que Deus levanta, Jefté. O capítulo 11 nos apresenta esse líder tão complexo, o seu voto trágico e a sua vitória militar. O texto nos apresenta Jefté como uma dualidade impressionante, logo de cara. Ele é um homem valente, um herói em potencial, mas a sua linhagem é socialmente marginalizada. Essa tensão, sabe, entre a sua habilidade e a sua origem, vai ser o motor de muitos dos conflitos dele. A rejeição da própria família o força a se exilar. E longe de casa, ele não desaparece. Pelo contrário, ele aprimora suas habilidades de liderança e de guerra, mesmo que à margem da sociedade, liderando um grupo de homens que também eram desajustados. Ele acaba se tornando um líder na terra do seu exílio. A ironia aqui é profunda. Os mesmos líderes que o expulsaram agora voltam, desesperados por suas habilidades. A resposta de Jefté não é só de ressentimento, não. É a resposta de um homem que, de repente, tem todo o poder de barganha nas mãos. Ele os confronta com a hipocrisia deles antes de ditar os termos para o seu retorno. Esse é um momento fundamental. Jefté não é apenas um mercenário. Ele é capacitado pelo Espírito de Deus para libertar Israel. Essa unção divina legitima a sua liderança, e é exatamente nesse momento de capacitação divina que ele comete o ato mais controverso da sua vida, movido pela sua própria insegurança. E aqui está o voto. Num ato de fé imperfeita, Jefté faz uma promessa terrível. Ele tenta barganhar com Deus por uma vitória que o Espírito já estava sinalizando. Ele promete um holocausto, ou seja, uma oferta totalmente queimada de uma vida humana, algo que era expressamente proibido pela lei de Moisés. A vitória é total, decisiva. Deus cumpre a sua parte, entregando os inimigos de Israel nas mãos de Jefté. A campanha militar é um sucesso estrondoso. A alegria da vitória, no entanto, seria tragicamente curta. A realidade do seu voto o atinge da forma mais devastadora possível. Sua única filha é a primeira pessoa a sair para recebê-lo. A angústia de Jefté é palpável. E, tragicamente, ele se sente preso pela sua palavra. Ele ignora que a própria lei de Deus proibia o sacrifício humano, o que tornava seu voto ímpio, inválido desde o início. A sua ignorância teológica o leva a uma conclusão terrível.
E chegamos à terceira parte, a guerra e o legado. A tragédia pessoal de Jefté é seguida, quase que imediatamente, por um conflito nacional. O capítulo 12 revela que a vitória externa não curou as feridas internas de Israel, que agora explodem numa guerra civil sangrenta. O orgulho tribal de Efraim acende a chama do conflito. Sentindo-se desprezados, excluídos da glória da vitória, eles confrontam Jefté não com uma queixa, mas com uma ameaça de morte. A mesma arrogância que essa tribo demonstrou contra Gideão ressurge aqui, só que com consequências ainda mais letais. O que vem a seguir é um dos episódios mais terríveis de guerra civil do Antigo Testamento. Os gileaditas usam um teste linguístico, basicamente um sotaque regional, para identificar e massacrar seus próprios irmãos. A incapacidade de pronunciar a palavra cibolete se torna uma sentença de morte, mostrando como as divisões tribais tinham se tornado mais importantes do que a identidade comum como povo de Deus. O número de mortos é espantoso, 42 mil homens, de uma única tribo de Israel, mortos por seus compatriotas. Isso revela a terrível desunião e a violência que marcavam esse período. A vitória sobre Amon é rapidamente ofuscada por essa carnificina interna. A narrativa então conclui o tempo de Jefté, que julgou Israel por 6 anos. Em seguida, o texto lista brevemente os juízes que o sucederam. Esses registros curtos marcam a passagem do tempo e a contínua, porém instável, sucessão de líderes no período que vem antes da monarquia. A saga de Jefté, com suas luzes e sombras, serve como um microcosmo da condição de Israel. Um libertador levantado por Deus, mas profundamente falho. Um homem de fé, mas também de violência e de ignorância trágica. A história dele nos deixa com uma questão central. Como a jornada de Jefté reflete uma nação sem rei, onde cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Refletir sobre essas narrativas é fundamental para nossa jornada de fé. Esta foi uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se esta análise levou à reflexão, fica o convite para se inscrever no canal, curtir esta análise e compartilhar o que pensou nos comentários. A sua perspectiva sempre enriquece a nossa comunidade de estudo.